Olá pessoal, beleza? Hoje eu vou falar do livro As Crônicas de Nárnia, do escritor britânico C.S. Lewis. Vou falar da obra sem dar spoilers. Vou falar também sobre algumas curiosidades do livro e seu autor. Acompanhe o vídeo. Falar de Crônicas de Nárnia é falar de um grande sucesso mundial. Essa obra teve 120 milhões de cópias vendidas pelo mundo, sem contar que ela foi traduzida para mais de 40 países. As Crônicas de Nárnia é um clássico no meio da literatura de infanto-juvenil. Apesar de ser classificado para esse tipo de público, muito marmanjo acaba lendo essa obra e gostando, pois afinal é uma obra cativante, empolgante e envolvente. As Crônicas de Nárnia é uma série literária composta por 7 livros, escrito pelo escritor britânico C.S. Lewis. O primeiro livro, a primeira crônica, foi escrita no ano de 1949, 4 anos após a Segunda Guerra Mundial. Você pode encontrar as Crônicas de Nárnia em volume único, um livro só contém as 7 crônicas, ou você pode encontrar as 7 crônicas em volumes avulsos, volumes separados. Sobre o enredo da história. A história ocorre em Nárnia, nome fictício dado ao lugar onde ocorre praticamente toda a história. Os principais protagonistas da história são crianças. Essas crianças são responsáveis por trabalhar e travar uma batalha contra o mal. E essas crianças vão ser instruídas pelo leão, chamado Aslan. E aqui vai uma pequena curiosidade. Aslan é derivado do turco, que significa leão. Nas Crônicas de Nárnia há muita fantasia, há muita magia. Podemos encontrar mitologia grega, mitologia nórdica. Vamos encontrar personagens como Túminos, o fauno. Personagem como Passo Firme, o centauro. Pluma, o cavalo alado da mitologia grega. Vamos encontrar também Precioso, que é o unicórnio que aparece na história. Nas Crônicas de Nárnia, os animais são falantes, mas isso não torna a história restrita ao público infantil. Um exemplo disso é o livro chamado A Revolução dos Bichos, de George Orwell, onde ele utiliza animais que falam e deixa a história bem interessante e bem envolvente. Acontece algo parecido em Nárnia. O C.S. Lewis consegue utilizar essa ideia dos animais falantes e prender muito bem a nossa atenção. Nas Crônicas de Nárnia podemos encontrar a valorização de alguns valores cristãos. Também podemos encontrar algumas analogias bíblicas. Por exemplo, no primeiro livro, O Sobrinho do Mago, podemos encontrar uma descritiva, uma narrativa da criação, da Gênese de quem? De Nárnia, da criação de Nárnia. Lembra muito a ideia do Gênesis, Deus criando o mundo. Por exemplo, no 7º livro, 7ª crônica, o último livro, A Última Batalha, há uma espécie de descrição e cogitação da destruição de Nárnia. Aqui podemos lembrar a ideia do Apocalipse, do fim do mundo. E a ideia do justiceiro, do leão que traz a justiça, Aslan, lembra a ideia do Cristo. Em Apocalipse, capítulo 5, versículo 5, Jesus Cristo é descrito como o leão de Judá. Apesar de Crônicas de Nárnia conter umas pegadas cristãs com algumas analogias bíblicas, o seu escritor C.S. Lewis deixou claro que tais conexões não foram inteiramente propositais. Inclusive, a professora Gabriele Greg Gersen, especialista em C.S. Lewis, comenta que o autor, ao escrever Crônicas de Nárnia, não tinha ideia de usar a obra como um meio proselitista ou evangelizador. E ela comenta o seguinte, que o autor, ao escrever a obra, no caso C.S. Lewis, ele não desliga as crenças dele. Então seria comum encontrar no livro alguns valores pessoais do autor. Vale destacar aqui, para C.S. Lewis falar diretamente sobre o cristianismo, ele utilizou outras obras. Posso aqui falar de 2 obras importantes. Cartas do Diabo a Seu Aprendiz e Cristianismo Puro e Simples. No livro Carta de um Diabo a Seu Aprendiz, C.S. Lewis vai contar a história de um diabo que envia seu aprendiz até a Terra para tirar o ser humano da graça de Deus. No livro Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis vai falar sobre a fé, sobre os valores cristãos. Esse livro aqui surgiu a partir de palestras que ele foi convidado a ministrar pela BBC, pela rádio. Voltando aqui para as Crônicas de Nárnia, uma breve curiosidade. O nome Nárnia é derivado de Narni, uma cidade que fica na Itália. Em 1979, as Crônicas de Nárnia ganhou uma adaptação para desenho,
mais precisamente falando, a segunda crônica, O Leão, a Feiticeira e a Guarda-Roupa. Esse desenho costumava passar em dezembro, na época de Natal. As Crônicas de Nárnia também teve adaptação para filmes. Ao todo foram lançados 3 filmes, equivalente a 3 crônicas. O primeiro filme foi lançado em 2005, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Em 2008 foi lançado o segundo filme, O Príncipe Caspian. Em 2010 foi lançado o terceiro filme, A Viagem do Peregrino Alvorada. Eu particularmente gostei bastante do filme. Também gostei da adaptação, eu achei bem próximo da história. Diferente de muitos filmes que a gente vê por aí, quando se baseia nos livros. Na cronologia de Nárnia, esses 3 filmes que eu mencionei equivalem à segunda, à quarta e à quinta crônica. Em 2008, a Netflix anunciou a compra de direito de imagens de produção sobre as Crônicas de Nárnia, e com o produtor Douglas Gresham, ficou de dar continuidade a essas crônicas. Mas o produtor já avisou que pretende trabalhar não por meio de filmes, mas sim de seriado, pois justificou de que por meio de seriado seria possível trabalhar com mais detalhe a obra de C.S. Lewis. Vale a pena pontuar aqui algumas curiosidades sobre C.S. Lewis e sua obra. C.S. Lewis era ateu, ele não acreditava em Deus. E um dos fatores mais importantes e responsáveis por sua conversão do ateísmo ao cristianismo foi sua amizade com Tolkien. Sim, C.S. Lewis era um grande amigo daquele cara que escreveu O Senhor dos Anéis. Tolkien foi um católico fervoroso e certamente seu bate-papo e troca de ideia e discussão sobre a existência de Deus com C.S. Lewis levou este a se converter ao cristianismo. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link que fala dessa conversão, que ocorreu no ano de 1929, onde Tolkien teve um papel sumamente importante. Em 1942, C.S. Lewis escreve o livro Carta de um Diabo a seu Aprendiz, e ele vai dedicar essa obra a quem? A seu grande amigo Tolkien. Quem não leu esse livro ainda eu recomendo, é um livro bem jocoso, sático, porém bem reflexivo. C.S. Lewis e Tolkien tinham um grupo de estudos e debates literários. Em certo momento, C.S. Lewis perguntou sobre o que Tolkien achava das Crônicas de Nárnia. Tolkien afirmou não ter simpatizado com a obra. Aí você pode se perguntar, por que Tolkien não simpatizou e não gostou das Crônicas de Nárnia? Tolkien considerava muito rápido, ou talvez um pouco descuidado, o modo como C.S. Lewis escrevia as suas crônicas. E Tolkien também afirmou não ter gostado da mistura de vários seres mitológicos ao mesmo tempo na mesma história. Tolkien também desaprovava a maneira alegórica como C.S. Lewis escrevia. Entretanto, numa carta a C.S. Lewis, ele comenta estar muito feliz pelo autor ter se encontrado com as Crônicas de Nárnia e ressalta que a sua não aprovação ou simpatia pela obra é apenas uma questão de gosto. Então, Tolkien zelava sim pela amizade. E não foi à toa que o Tolkien indicou a desenhista Pauline Bannis para ilustrar as Crônicas de Nárnia. Pauline Bannis tinha acabado de ilustrar o livro O Mestre Gil de Ram, de Tolkien. Você que se interessou na obra As Crônicas de Nárnia e quer adquirir esses livros por um preço bem bacana, seja ele em volume único ou seja ele em volumes separados, eu indico que você acesse aqui na descrição do vídeo o link que eu vou colocar para vocês. Esse livro pode ser comprado, volume único, por apenas R$ 24,90 e essas 7 crônicas juntas podem ser compradas por apenas R$ 49,90. Sugiro que pesquisem esse livro em outros sites e façam um comparativo. Foi nesse site que eu encontrei um valor mais em conta. Obrigado aí você que assistiu o vídeo até o final. Se gostou do vídeo, deixa o seu like e se você não é inscrito, se inscreva no canal, beleza? Um grande abraço.